meu nome é Newton e hoje estarei apresentando o RAV da versão 3.34, onde estarei iniciando pela parte geral dos sistemas no que compete a todos os sistemas OfficerSoft. Lembrando que aqui neste vídeo estaremos apresentando as funcionalidades que impactam mais no dia a dia e não necessariamente todas as implementações e correções que foram realizadas nessa versão. A primeira implementação é a alteração no livro de protocolo para que seja citado o valor de FRJ recolhido em cada um dos atos. Primeiramente, então, aqui eu trago um exemplo do livro de protocolo de protesto, onde a partir de agora, nas ocorrências onde houve o recolhimento do FRJ, será mencionado o respectivo valor cobrado no ato. Então, sempre que for retirado, pago, protestado, cancelado um protesto, será mencionado o valor do FRJ recolhido no ato. Além disso, também no livro de protocolo do Notas, da mesma forma será mencionado o valor do FRJ recolhido. Então, sempre que o ato for lavrado, será mencionado o respectivo valor de FRJ. Em ocorrências em que não exista a cobrança do FRJ, como por exemplo no protocolo, nas assinaturas, no cancelamento de protocolo, não haverá menção sobre o valor do FRJ. Outra alteração muito importante que se aplica a todos os sistemas é a disponibilização do tipo de cobrança 54, onde agora em todos os atos será disponibilizado esse tipo de cobrança, que se trata da não incidência de emolumentos. Então irei mostrar aqui um exemplo na autenticação, clicando para pesquisar pelo tipo de cobrança, estará disponível o tipo 54. Quando selecionado, todos os emolumentos FRJ e SS serão isentados, ou seja, não haverá valor, mas não será aplicado o selo isento, permanecendo o selo normal aplicado ao ato. Da mesma forma, acontece no sistema de protesto, onde estarei simulando aqui uma certidão negativa, onde também estará disponível o tipo 54, que quando selecionado, os valores serão isentados, permanecendo com o selo normal. O mesmo se aplica ao sistema RCPN e RTDPJ, e principalmente no sistema RCPN, temos a situação das anotações, que quando recebida uma comunicação de um outro estado, ou até mesmo uma comunicação do estado de Santa Catarina, em que houve uma comunicação pretérita, ou seja, uma comunicação de um ato acontecido no passado, a anotação deve ser lançada no sistema e não cobrado emolumentos, nem mesmo aplicado a isenção. Então, neste caso, a anotação será lançada de igual forma, só que no momento, quando for gerado o ato, ou seja, a aplicação do selo, deve ser selecionado o tipo de cobrança 54, não incidência. Aqui são apenas exemplos. Então, esse tipo de cobrança estará disponível para todos os atos, devendo analisar cada caso para verificar se existe a cobrança de emolumentos e, caso não exista, deve ser utilizado o tipo de cobrança 54, não incidência. Com a alteração do salário do ministro do STF de abril de 2023 e aplicando o percentual de remuneração dos interinos, o valor do salário estava dando um valor quebrado e o sistema estava arredondando para cima, ou seja, ficando em 96 centavos. Mas o TJ estipulou que não existe esse arredondamento, também para o salário do interino. Então, neste caso, foi alterado a tela de retirada para que não exista o arredondamento do salário. Então, agora ficou o salário do interino, quando batido o teto, irá ficar em 95 centavos ao invés de 96 centavos, como era antes. Finalizando a parte geral do sistema, tivemos a adequação da Circular 87 e do Provimento 20, no que diz respeito à alteração do livro de receitas e despesas. Então, nesta versão, foi realizada a adaptação do que faltava do livro de receitas e despesas, como a inclusão da coluna de ISS. Então, agora, todo ato será listado qual foi o valor de ISS cobrado em cada ato individualmente,
e também fora removida a coluna do número do recibo. Então, agora irá constar uma coluna de ISS e foi removida a coluna de recibo. Além disso, juntamente com a coluna do ISS, foram criados totalizadores diários e também o mensal acumulado da parte do ISS. Então, além da coluna, será mostrado também um totalizador diário do ISS e também um acumulado mensal também do ISS. Abordando agora as alterações que foram realizadas no sistema notarial, temos a primeira, que é a implementação para que sejam exportadas as informações de transações de imóveis para a União, que é a chamada DOI-TU. Então, quando adicionado um imóvel dentro da lavratura, na aba Informações DOI, foi criada essa flag Terrenos da União DOI-TU. Quando se tratar de um terreno da União, será marcada essa flag, onde será disponibilizado o campo de registro de identificação patrimonial, que é o RIP, e a certidão de autorização para transferência, que é o CAT. São campos não obrigatórios, mas existindo essas informações com relação ao imóvel, elas devem ser preenchidas, pois quando exportado o arquivo, essas informações irão constar na planilha que será gerada para envio a DOI-TU. As demais informações que já eram preenchidas antes, como a transação e também as partes e as respectivas participações, permanecem da mesma forma. A única alteração é a necessidade de marcar essa flag e também preencher os campos específicos para a DOI-TU. Então esse é o preenchimento. Agora iremos abordar a forma de exportação deste arquivo e o respectivo envio. Estando todas as informações preenchidas, iremos gravar as alterações e para gerar o arquivo será acessado o menu Comunicações, DOI-TU, Terrenos da União, Geração de arquivo. A tela pode ser reparada que é a mesma que já existe hoje da DOI, apenas foi desmembrado num menu específico para que fique realmente separado. Então irei colocar a data da lavratura que eu acabei de preencher e clicar em filtrar. Será mostrado as lavraturas que existem somente declarações para a DOI-TU. Realizando a conferência, irei marcar essa lavratura e clicar na opção gerar. Será aberta uma tela para salvar esse arquivo, que esse arquivo, diferente da DOI, ele não é um TXT, e sim uma planilha, um arquivo .csv, onde iremos salvar na pasta de nossa preferência e confirmar essa exportação do arquivo. Com o arquivo exportado, podemos realizar sua conferência. Basta acessar a pasta onde ele foi salvo e dando 2 cliques sobre o arquivo, onde será aberto ele com todas as informações que foram preenchidas no sistema. E será este arquivo que será enviado no site da DOI-TU. Então, para acessá-lo, é acessando o mesmo menu Comunicações, DOI-TU, Transmissão de arquivos. Lembrando que ele é um atalho para o site da DOI-TU. Então, aqui no site, a serventia irá fazer da mesma forma como sempre fez, com relação ao preenchimento das informações. A única alteração é que não será necessário montar a planilha manualmente, e sim apenas carregar o arquivo que foi gerado pelo sistema. Então, aqui na aba de documentos, será clicado no botão de clique aqui e selecionado o local onde o arquivo está salvo. Então, confirmei aqui o arquivo. Devo colocar um nome para esse arquivo, de acordo com a preferência da serventia, e clicar em salvar. Com os arquivos anexados, deve-se proceder da mesma forma, marcando as informações aqui, as flags aqui do site, e clicando no botão enviar. Outra alteração importante no sistema notarial foi com relação à conferência do texto nas lavraturas. Então, neste exemplo, eu já realizei a edição do texto e marquei a conferência realizada dentro do editor Clever. Agora,
se por acaso eu tiver a necessidade de adicionar uma parte, adicionar um emolumento ou realizar qualquer alteração nos dados da lavratura, onde neste exemplo irei adicionar um valor, ao realizar a alteração, salvar essas alterações, será emitida uma mensagem informando que a conferência do texto já foi realizada e será desmarcada, que após gravar os dados do processo, será necessário realizar a conferência novamente. Esse mecanismo foi implementado de forma a garantir a segurança das informações que serão impressas na folha do livro, onde é importante que todas as alterações no processo sejam realizadas e a alteração no texto seja a última opção a ser feita no sistema, de forma a garantir que todas as informações estão corretas com relação aos campos de assinatura, aos textos e também aos emolumentos que serão impressos na folha do livro, traslado e certidões. Buscando adequações à LGPD, foi criado um modelo de ficha padrão que seja mencionado uma frase com relação aos tratamentos dos dados colhidos na ficha de signatário. Então foi criado um novo modelo e não substituído o modelo atual. Então irá ficar de acordo com o critério de cada serventia realizar essa alteração desse modelo. Para que seja alterado, deve ser acessado o menu gerencial, manutenção, parâmetros do sistema. Pesquisar pelo parâmetro de número 601, onde será trago o parâmetro modelo da ficha padrão. Então aqui deve ser trocado para o modelo rep_ficha_padrão_LGPD, da forma como está escrito aqui. A partir desta alteração, quando for impresso uma ficha, já será impresso no novo modelo que irá mencionar uma frase com relação ao tratamento dos dados. Então, esse modelo de ficha, para que fosse possível inserir essa frase, foram realizadas diversas alterações com relação ao tamanho da fonte dos campos e também a posição destes campos na folha. Esse modelo já foi testado em algumas serventias, com algumas impressoras diferentes, então não houve nenhum desafio. Então, se a serventia desejar realizar essa alteração, pode realizar. Se caso tenha algum desafio, alguma dificuldade, pode estar entrando em contato com a nossa equipe de atendimento, onde iremos verificar se irá estar tudo de acordo com a parametrização e também com os documentos. Então, repare que aqui embaixo existe uma frase com relação à LGPD e é possível verificar também que foi realizada a redução de fonte dos campos e também o posicionamento deles. Então, reforçando, fica a critério da serventia realizar essa parametrização e caso tenha alguma dificuldade, nossa equipe de atendimento irá estar disponível para auxiliar a serventia. Entrando agora no sistema RCPN, foi realizada a adaptação do processo de habilitação que foi disposto na LC 808 a respeito da possibilidade do cancelamento do processo, onde agora no processo de habilitação estará disponível o botão cancelar processo, onde será aberta uma tela informando a fundamentação, indicando que conforme o artigo 92 da LC 755, com a redação alterada para a LC 808, serão devolvidos aos nubentes 2/3 do valor dos emolumentos relativos ao item 8 da tabela 7, que é referente ao registro civil. Ou seja, não é realizada a devolução de 2/3 do processo como um todo, mas apenas do item 8 da tabela, que é o emolumento da habilitação de casamento. Então deve ser escolhido o motivo, se foi desistência dos interessados ou impugnação à habilitação, informar se o ato já foi pago ou não e colocar alguma eventual observação que seja importante mencionar neste cancelamento. Confirmando as alterações, será emitida uma mensagem informando que se realmente quer realizar o cancelamento, onde será gerado um recibo de devolução de 2/3 do ato. Onde será aberta a tela de movimento financeiro, devendo ser escolhido o favorecido, quem solicitou esse cancelamento, e será realizada a devolução desses emolumentos, onde será devolvido 2/3, aplicando um selo neste cancelamento.
Uma outra alteração muito importante na habilitação de casamento foi com relação à Circular 84, que define que sempre que feita uma habilitação, ela deve ser entendida como uma antecipação de emolumentos, e somente o recibo complementar no seu registro do casamento. Então, no exemplo da habilitação, onde o casamento será realizado na própria serventia, quando confirmado o processo, será lançado uma antecipação no sistema. E quando realizado o registro do casamento, será lançado o registro do casamento e também o recibo complementar da habilitação. E somente nesse momento, que para a parte dos relatórios financeiros do sistema, como o livro da receita e da despesa, relatório de entradas e saídas e também o relatório de FRJ, é que ele será computado os emolumentos e também o FRJ. Uma única exceção é para habilitação para casamento em outro ofício, e que nesse tipo de habilitação será lançada a antecipação quando confirmado o processo e quando expedida a certidão de habilitação, que aí sim será lançado o complementar, refletindo nos relatórios financeiros e também no relatório do FRJ. Ainda na habilitação de casamento, foi realizada a adaptação do provimento 134, da Circular 76 e também de normas atreladas à LGPD. Essas normativas definem que no edital de proclamas deve ser mencionado o mínimo de informações possíveis apenas para a identificação das partes. Das partes estamos dizendo dos pretendentes e também dos pais dos pretendentes. Isso envolve o edital de proclamas, que é o documento que fica no mural da serventia, na transcrição do edital de proclamas, que é a folha do livro, e também do edital externo. Então, como exemplo, irei demonstrar aqui o edital de proclamas. Então, agora, quando os pretendentes tiverem a cidade de residência, a mesma cidade do cartório onde está sendo feito o processo, será mencionado apenas o nome, estado civil e a cidade de residência. Caso a cidade de residência seja diferente da cidade onde está sendo feito o processo de habilitação, será mencionado também o endereço daquele pretendente. Então, por exemplo, aqui o primeiro pretendente ele é residente na mesma cidade do cartório, que no meu exemplo é Blumenau. Então está sendo mencionado o estado civil e a cidade. Apenas. E com relação ao nome dos pais, também é mencionado apenas o nome, mais nada da qualificação dos pais. No exemplo da pretendente, como ela é residente em outra cidade, é mencionado também o endereço dela. Então será mencionado o estado civil, o endereço e também a cidade. E consequentemente também os pais da pretendente é mencionado apenas o nome, mais nada da qualificação. Então essa qualificação será replicada para todos os documentos que fazem menção ao edital de proclamas. Então, após a serventia ter atualizado os sistemas, caso queira gerar o caixa novamente com a inclusão dessa coluna, é importante que seja realizada a exclusão do período em que deseja gerar novamente com essas alterações e então gerado novamente. Caso seja somente atualizado e reimpresso, não terão as alterações, por isso da importância da exclusão do caixa para gerar novamente com as adaptações da inclusão da coluna de SS e remoção da coluna de recibo. Então, outro detalhe importante é que essas adequações foram importantes para a obtenção da renda mínima pelas serventias. Então, além das adequações do livro de receitas e despesas, foi também criada a possibilidade de fazer o lançamento da renda mínima. Então, aqui pelo menu financeiro, lançamentos de entradas, acessando a opção, é possível clicar no botão de mais, digitar, por exemplo, renda, onde irá existir o serviço da renda mínima. Então, confirmando esse lançamento, deverá ser informado o valor que a serventia recebeu de renda mínima. Então, semelhante da mesma forma como acontece da ajuda de custo e também do ressarcimento de atos gratuitos, será realizado o lançamento do valor recebido, onde será listado no livro de receitas e despesas.
Então, como exemplo do ISS, da mesma forma, irá haver um totalizador diário e também acumulado do valor da renda mínima. A última alteração, e não menos importante, é no sistema protesto, com relação à Circular 83 de 2023, da qual traz novos mecanismos com relação ao protesto diferido e ao cancelamento de protesto desses títulos diferidos. Então, como a circular é bem completa e bem didática naquelas alterações que devem ser realizadas, estarei abrindo ela agora e realizando a leitura de cada item e explicando como irá funcionar no sistema. Agora, com a circular aberta, iremos abordar os últimos pontos dela, e onde no primeiro é dito: nos casos em que houver postecipação de emolumentos, ao ato de lavratura e registro de protesto será aplicado o selo normal, com tipo de cobrança 30, sem qualquer possibilidade de ressarcimento neste momento. Até então, na versão 33, quando realizado um protesto diferido, estava sendo utilizado o selo isento, com tipo de cobrança não incidência. Mas agora deve ser utilizado selo normal, mas não com o código 30, porque ao final da circular é mencionado, explicado a respeito do tipo de cobrança 30, que não poderia ser utilizado o mesmo, e sim o tipo de cobrança 63, que é o normal pagamento diferido protesto. Então, a partir do momento que for atualizado o sistema, os novos protestos diferidos irão aplicar selo normal com o tipo de cobrança 63. O próximo item, que é o 2, ele só estabelece que nos cancelamentos de protestos, o tabelião tem que avaliar se o devedor ou o interessado se enquadra nas hipóteses de isenção previstas no artigo 7º da LC 755 ou outras leis competentes. Então, essa parte não muda nada. Quando é feito o cancelamento, é escolhido se será pago ou se será isento. E se for isento, deve ser escolhido qual o tipo de cobrança respectivo. O item 3 menciona que se ele não for beneficiário da isenção, não é utilizado seu retificador e é cobrado-se na totalidade dos emolumentos e despesas, ou seja, os emolumentos que deveriam ter sido cobrados no protesto e também os emolumentos do cancelamento serão cobrados na sua totalidade. Também dessa parte não houve nenhuma alteração no sistema. O que existe uma pequena alteração no sistema é com relação ao item 3.1, que diz: caso no registro do protesto tenha sido utilizado um selo do tipo normal pago, as expensas do tabelião conforme a orientação vigente à época, haverá mero reembolso por parte do interessado, dispensando-se a aplicação do selo retificador. Então, o que seria isso? Caso o protesto foi realizado com selo normal pago, ou seja, antes de 1º de abril e antes de ter sido utilizado o selo isento, quando for feito o cancelamento desse título, no cancelamento será cobrado o valor do selo, ou seja, haverá um reembolso do selo que foi utilizado na época, mas não houve o pagamento dele. Então, não será cobrado o valor da época, mas sim o valor vigente agora de 2023, que é o valor de R$ 3,39. Então aqui eu vou pegar como exemplo um título que foi protestado no dia 20 de janeiro de 2022, que naquela época ainda era usado um selo pago com o valor. E quando for feito o cancelamento, simulando aqui os valores, pode ser identificado que será usado um selo de fiscalização normal, de valor 0, que é o selo vigente agora, mas também será realizada a cobrança de um selo de fiscalização normal com o valor, ou seja, de R$ 3,39. Então, haverá cobrança do valor do selo, mas será aplicado somente um selo, que é o selo de valor 0. Com relação à alteração dos valores, por exemplo, a partir de 2024, quando o selo irá continuar com o valor 0, a ideia que se tem da corregedoria é que permaneça cobrando o valor de R$ 3,39. Então, lá em 2024, caso seja cancelado um título que foi usado selo pago, será ainda cobrado um selo no valor de R$ 3,39. Isso até o momento. Caso houver alguma alteração posterior por meio de uma outra legislação ou circular, as adaptações serão realizadas no sistema.
Vamos retornar agora à circular 83 para continuar abordando os pontos. Então, o próximo ponto, que é o item 4, menciona: se o devedor ou interessado no cancelamento for o beneficiário da isenção, aplicar-se-á retroativamente ao registro de protesto um selo retificador do tipo isento. Então, o que é isso? Quando for feito um cancelamento de protesto, que o cancelamento for isento, que o tabelião identificar que for isento, no sistema automaticamente irá consumir 2 selos isentos. Um selo isento para o cancelamento e outro selo isento irá retificar o selo que foi consumido lá no protesto, mas esse selo será isento retificando aquele selo que foi usado lá no protesto, de forma que a serventia consiga receber o ressarcimento do cancelamento e do protesto. Essa questão de conseguir receber ou não, conforme as conversas que estamos tendo com os principais envolvidos no projeto do FRJ, eles estão fazendo isso de forma que force a corregedoria ou até mesmo que seja conseguido receber esse ressarcimento. Então, não existe uma garantia, até mesmo na circular, de que esse protesto será efetivamente ressarcido, mas o sistema já irá fazer esse mecanismo de consumir um selo isento retificando aquele protesto, na esperança de que esse protesto seja ressarcido e a serventia não tenha prejuízo com relação aos emolumentos do ato de protesto. O item 5 e o item 6 não são atrelados exatamente ao sistema, mas é importante que o tabelião também observe esses itens para que seja procedido o ato de cancelamento da forma mais correta possível.